Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Viver no México. Eu sou o Marco Assis e aqui no canal você fica sabendo sobre notícias relacionadas ao México, curiosidades sobre turismo, gastronomia, viver aqui, curiosidades sobre trabalho e muito mais. Ok? Se você acabou de cair de paraquedas aqui no canal por alguma razão, então clica aqui, quer dizer, não aqui, né? Clica aqui embaixo no botãozinho vermelho aqui do YouTube de se inscrever. É de graça, não custa nada e você vai acompanhar o canal aqui a cada semana. Eu espero ter um vídeo a cada semana, porque faz tempo que eu não produzo nada aqui para o canal. Uma vergonha, né? Bom, o vídeo de hoje ele tem um tema um pouquinho pesado. Eu vou falar sobre um assunto que faz tempo que eu quero falar, que é sobre crise de identidade cultural. Eu nem sei se existe esse termo, mas se não tem, agora eu inventei ele. Sei lá, ou não, né? Talvez, não sei se tem ou não. Enfim, do que eu estou me referindo aqui? Faz algum tempo, pouco tempo, 2 meses mais ou menos, eu estive num evento internacional aqui em Monterrey e havia muitas pessoas de vários países, inclusive várias pessoas que moram nos Estados Unidos, mas são mexicanos ou são latino-americanos que falam espanhol, de origem hispana, né? Vamos falar assim. Eu vou comentar com vocês sobre uma família especificamente que eu conversei nessa ocasião, apesar que eu tenho outros exemplos que eu poderia falar também aqui, tá? Então, eu percebi que eles estavam falando em inglês e, de repente, eles falavam em espanhol. E eu fui conversar com eles, né? Tive curiosidade, fui conversar com eles e eu perguntei, e vocês, de onde vocês são? E a esposa, né, a mãe de família ali, ela falou assim, nós somos de Atlanta. Nós viemos dos Estados Unidos, somos de Atlanta. Eu falei assim, que interessante, mas por que vocês falam espanhol entre vocês de vez em quando? Estou percebendo. Aí ela disse assim, mas é que o que acontece é que eu sou do Panamá, eu nasci no Panamá, eu sou do Panamá, meu marido é da Costa Rica, o meu filho mais velho, ele é nascido no Panamá também, e o mais novo é nascido na Costa Rica. E aí uma coisa que chamou a atenção é que ela falou assim, mas o meu filho mais velho, ele já é americano, ok? Já é americano, já naturalizado americano. Então, eu percebi que existia uma insistência muito grande dessa família, não só em falar inglês entre eles, que eu acho que é uma coisa extremamente desnecessária, porque veja só, a família inteira fala espanhol, o primeiro idioma da família inteira é o espanhol. Então, por que cargas d'água que eles estavam falando em inglês entre eles? Né? Outra coisa que chamou a atenção também é a insistência daquela mãe de dizer que o filho mais velho dela já era americano. E quando você perguntava de onde eles... Quando eu perguntei, né, de onde eles eram, eles falaram que eram dos Estados Unidos. E não é verdade, eles moram nos Estados Unidos. E igual a essa família, eu já encontrei muita gente, não só do México, mas de Cuba, de outros lugares, que moram nos Estados Unidos, e essas pessoas, quando você pergunta de onde elas são, a resposta é o nome da cidade em que elas moram. Então elas falam assim, eu sou de Minnesota, eu sou de Nova York. E na verdade não é, elas não são desse lugar, elas são mexicanos, são cubanos, e assim, do Panamá, da Guatemala, e assim por diante. Eu percebo, pessoal, que o estrangeiro, eu não sei dizer se com o brasileiro acontece isso também, deve acontecer, até se você conhece casos de brasileiros que moram nos Estados Unidos e eles preferem falar inglês do que português, você pode comentar aqui, por favor, deixe seu comentário aqui também. Eu não tenho essa informação, mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que muitas pessoas que vão para os Estados Unidos, eles chegando lá, eles não parece que eles já não querem mais ser o que eles são. Eles não querem mais ser da Guatemala, eles não querem mais ser do México, do Panamá. Eles querem ser americanos. Eles têm esse desejo tão forte de ganhar uma outra nacionalidade e de abandonar aquela que eles são, que eles praticamente querem perder o idioma, eles querem perder tudo a troco de ganhar uma nova nacionalidade. Eu acho isso muito preocupante, porque eu, que sou imigrante aqui no México, né, eu não me identifico dessa forma, e eu espero que eu nunca me identifique assim.
morando aqui, quando alguém me pergunta, quando a ocasião que eu já estive fora daqui do México e fora do Brasil, em um terceiro país, se alguém me perguntar de onde você é, eu vou dizer assim, eu sou do Brasil, mas eu moro no México. Não tem problema nenhum eu dizer que eu sou do Brasil, mesmo daqui 50 anos eu vou continuar dizendo, eu sou do Brasil, mas moro no México, não é? E eu acredito que se eu morasse em algum outro país, seja Estados Unidos, sei lá, Suécia, Itália, blá, 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 eu ia dizer a mesma coisa, que eu sou brasileiro, mas eu moro aqui no país tal. E eu queria entender por que uma pessoa, ela procura perder a identidade que ela tem, cultural, abandonar a cultura e o idioma, para ganhar uma outra cultura e um outro idioma. Uma coisa que eu recomendo para você que pretende sair do país, você mora no Brasil, você é brasileiro e você quer vir morar aqui no México ou qualquer outro país, eu já até falei isso num outro vídeo, mas você não precisa morar num outro país, não quer dizer que você vai se transformar em uma pessoa daquele país. Você pode continuar conservando a tua cultura, o teu idioma, obviamente a tua herança, entendeu? A tua herança cultural. Então, você não precisa deixar de ser quem você é só porque você mudou de país. E uma das razões que muitas pessoas afirmam que acontece essa rejeição que a pessoa tem da própria cultura é porque existe um certo racismo nos Estados Unidos. Para você ter ideia, o americano típico, ele não considera o mexicano como de raça branca. Você sabia disso? Eles acham que o mexicano não é raça branca, é outras raças, porque tem o sangue indígena, não é? Então, ele não é considerado assim, ele é discriminado como se ele fosse de uma outra raça, que é uma minoria, né? Mesmo ele não sendo necessariamente minoria, né? Porque existe uma quantidade gigantesca de latinos nos Estados Unidos. Então, para você ter uma ideia, alguns americanos costumam chamar a um mexicano que tem a pele clara, que tem traços europeus. Eu não tenho traço europeu, mas um mexicano que tenha traço europeu, eles costumam dizer que é um mexicano albino. Olha só, aquele ali é um mexicano albino, o americano fala isso. Então eu acho que esse medo de ser rejeitado acaba fazendo com que eles rejeitem a própria cultura. Bom, então era isso, eu queria muito comentar esse assunto com vocês. Se você for sair do teu país para ir para outro, não esquece esse negócio de você quer aprender a cultura, aprende a cultura, mas você não precisa abandonar a tua cultura, os teus costumes, o teu idioma. Aprenda o outro idioma, obviamente, mas você não precisa perder o que é teu, ok? Isso aí é seu, você não precisa jogar isso no lixo, porque é cultura também, tá bom? Eu acho que era um desabafo que eu precisava fazer, sabe? Que isso não é uma informação e tal, mas é um desabafo porque me incomodou eu perceber que isso acontece, porque não foi só esse caso, já conversei com várias outras pessoas e é o mesmo sistema, mesma coisa, parece que eles não querem se identificar como quem eles são, eles querem se identificar como americanos. Há uma outra coisa que eu quero falar aqui também, que acontece, você passeando pelos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, ali Texas, Califórnia, os estados do sul, você vai encontrar muita gente latina, hispânica, né? Com sobrenome lá, Cortés, González, né? E você percebe que os traços físicos da pessoa são latinos. E aí você vai conversar com a pessoa espanhol e ela meio que finge que não fala espanhol. Você até percebe o sotaque dela. Então ela meio que faz de conta, assim, né? Não hablo espanhol, don't Spanish, coisa assim. E você sabe que a pessoa fala espanhol, mas ela ali fica com vergonha e finge que não fala. Isso acontece, tá? Acontece isso. Se você já viajou pelo Texas, por exemplo, você já viu isso. Bom, então tá. Já tá tudo falado que eu tinha para falar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.